E essa polêmica toda do Superman, o que nós podemos pensar a respeito disso? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bem? Atualmente o meu personagem entrou em rota de cancelamento, em rota de briga, em rota de treta aí por causa de tudo que aconteceu. Eu tenho como o Superman o meu personagem favorito. Sempre assisti desde pequenos desenhos do Superman, os seriados, os filmes. Eu gosto muito do Superman. Eu tenho HQs aqui em casa, tudo, a maioria do Superman. Eu gosto muito do Superman. E aí, cara, o que eu tenho a falar sobre tudo isso que aconteceu? Sinceramente, nada. Vou te explicar. Não é novidade o que as grandes mídias, o que o streaming quer fazer com a gente. Eles querem enfiar a goela abaixo coisas que vão contrárias à Bíblia. E isso é natural, porque eles estão servindo ao dinheiro, servindo a Mamon e não a Deus. Portanto, o que der dinheiro, aonde estiver o dinheiro, é onde eles vão estar elogiando e falando bem. Se o dinheiro vai estar com pessoas que defendem esse tipo de coisa, é onde eles vão estar divulgando, porque eles precisam de dinheiro, porque eles servem o dinheiro. Mas pensando sobre essa inversão de valores, sobre o que eles querem colocar para as crianças, porque a gente sempre ouviu falar que HQ é para criança, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a HQ não é para criança. O pessoal da IAP do Parque da Base J sabe disso, porque eu já falei várias vezes isso na classe jovem e a gente já conversou sobre isso em outros momentos. A primeira HQ que eu comprei, adulto, porque minha mãe não deixava eu ler em casa e não me incentivou a ter HQs de super-heróis em casa, foi Superman à Prova de Balas. Uma série dos Novos 52, uma das séries aí de HQs da DC Comics. E olha que interessante, um dos personagens que ajuda o Superman no multiverso da DC é um cara que é conhecido aqui no nosso planeta com um nome bem estranho. Nem consigo mencionar agora. Mas da onde, do universo que ele vem, o apelido dele é Diabinho. Mas ele é do bem. O Diabinho é do bem. E ele ajuda o Superman. Veja, se eu desse essa HQ pro meu filho ler, quando ele já souber ler, com uns 5, 6 anos, falar, filho, lê, o Superman é muito legal, as noções de bem e mal serão distorcidas. Porque o Diabinho é do bem. O Diabinho ajuda o Superman. Mas pensa comigo, quem é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo que está sempre nos rondando para tentar fazer com que caiamos em tentações, para que nós neguemos a Cristo. É o diabo que sempre está ao redor, temem ao Senhor, para que no menor deslize ele os julgue, ele aponte para Deus os erros, para que ele massacre ainda mais. É o diabo em que ofereceu a Eva o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi Eva que cedeu aos encantos do diabo, aos encantos da serpente. Veja, primeira coisa, HQ não é para criança. Essas HQs de hoje em dia não são para crianças, são para pessoas que já estão com um mínimo de formação, pelo menos uns 12, 13 anos para cima. Onde já se viu o cara do bem ser o Diabinho na HQ do Superman? E olha, vamos lá, Superman é o herói perfeito. Ele não tinha falhas até que ele era em Kryptonita. Ele é um cara super poderoso, é o mais poderoso de todos os heróis de todas as empresas aí, Marvel e DC. Ele é o maior de todos. Ele é invencível, ele é indestrutível. Mas acima de tudo, o que a gente gosta no Superman é o seu coração, é a sua bondade, é a sua lealdade aos padrões, é a sua lealdade à moral e a ética cristã. Sim, o Superman tem uma moral e uma ética cristã. E você sabe por que o Superman tem isso? Porque o Superman foi criado por cartunistas judeus. Exatamente. Foram judeus que criaram esse herói chamado Superman. Você deve saber. Os valores cristãos são exatamente ou praticamente os mesmos que os valores judaicos. Afinal, Jesus Cristo era judeu. E o que ele passou para nós é o que os judeus passam para todas as suas famílias. Os judeus aprendem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os judeus, eles guardam os 10 mandamentos, assim como Jesus Cristo pediu para nós guardarmos. Sim, o Superman é um bastião da ética e da moral cristã. Sim, ele é. E é isso que tem acontecido. Os cartunistas atuais estão distorcendo quem é o Superman. Estão distorcendo o que de fato ele simboliza, o que ele representa nas HQs, que são os valores e a moral cristã, que vai contra todas as causas que este mundo já viu, como o nazismo, comunismo e por aí vai. O Superman, ele foi criado para bater nesses caras, nesses nazistas, nesses comunistas. Ele foi criado para isso. Você vê a criação dele nos quadrinhos exatamente nessa época, para mostrar que pode vir o que for, podem vir com muito dinheiro, com muito poderio, mas jamais vão tirar a moral e a ética cristã. E é isso que dá valor a uma sociedade, é isso que deixa a sociedade ser forte. O Superman
ele mostra isso e ele foi criado para isso. Eu queria ler com você Êxodo 20, só do honra teu pai e tua mãe pra frente. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Veja, os 4 primeiros eu nem preciso falar, mas o Superman, ele tenta guardar essas leis, porque são essas as leis, as bases da fé e da ética e moral cristã, ou da fé, ética e moral judaica, ou como a gente gosta de falar hoje, da fé, ética e moral judaico-cristãs. É isso que forma a nossa sociedade do ocidente hoje. Bom, e aí a gente vê o Superman com todo esse caso, as pessoas falando, onde já se viu o Superman fazer isso? E ele se tornar bissexual, é o filho dele ser um bissexual. Olha, é pecado, perante a Bíblia é pecado. Mas perante a Bíblia também é pecado a traição, o adultério. E nós vemos em uma outra linha de HQs, o Superman traindo a Lois Lane com a Mulher Maravilha. Veja, também é pecado. É pecado tanto você trair a sua esposa, como você também perverter o sexo que Deus te deu. É tanto pecado um quanto o outro. Deus abomina as duas coisas. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que adúlteros, imorais, homossexuais não vão herdar o reino de Deus, porque o nosso corpo é de Cristo. E essas três categorias, entre outras que estão em Romanos, são categorias onde o nosso corpo não foi dado a Deus, onde nós não guardamos o nosso corpo para Deus. Então, pense comigo, eles pegam um herói que é um cara perfeito e primeiro colocam ele traindo a Lois Lane, e depois ele pega o filho do Clark Kent, o John Kent, e ele se torna bissexual. Assim como a nossa cultura, a nossa sociedade foi deixando alguns valores cristãos serem varridos para debaixo do tapete, é isso que eles querem fazer agora nas HQs. É isso que eles querem fazer agora com a sexualidade. Traição, adultério é pecado. Você ser um imoral, ou seja, você se deitar com todas as pessoas, você se deitar com o seu namorado, com a sua namorada, é pecado. Você ter uma relação homoafetiva é pecado. Você ter um casamento e uma relação sexual, uma vida sexual ativa no casamento é bênção de Deus. Como meu tio disse para mim já uma vez quando eu era solteiro, o que é maldição para você é bênção para mim. E é isso, o sexo é bênção dentro do casamento, mas é maldição fora. Sexo é bênção do casamento, mas é distorção fora dele. Sexo é bênção no casamento, mas fora dele é perdição. Pense nisso, se você está nesse caminho de moralidade, de adultério, de tantas outras coisas que vão contra a Bíblia, se arrependa, ainda dá tempo. Como muitas pessoas dizem, pense como se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra. Se arrependa e viva todos os dias como se fossem nos últimos, porque nós não sabemos quando Jesus irá voltar e nem quando Ele irá nos recolher. Que Deus te abençoe e lembre-se, a nossa base é Jesus. E aí galera, gostou do vídeo? Então não se esqueça, se inscreva no canal e ativa o sininho, isso é muito importante pra gente, tá bom? E nas outras redes, envia pra todo mundo, compartilha geral aí, pra todo mundo que precisa ver e ouvir. Deus te abençoe e lembre-se, a nossa base é Jesus.